Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é sua irmã Cícera, do canal Buscar o Senhor PDA. Quero desejar os bem-vindos a todos. Sejam todos bem-vindos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Se você é novo por aqui, eu venho te convidar para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus amigos, com seus grupos, para que esse canal ele venha crescer, chegar mais e mais aos corações das vidas, pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo As Obras da Carne. Vamos fazer uma breve oração e já estaremos entrando no estudo. Bondoso Deus, poderoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, peço perdão, meu Deus, meus pecados, minhas faltas. Ó Deus glorioso e eterno, muito obrigado, Espírito Santo de Deus e da verdade. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, meu Deus, venha guiar, meu Pai, a nossa vida nesta manhã, que o Senhor venha nos abençoar, nos livrar. Que o Senhor venha, Jesus querido, falar, ó Deus, ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, Deus poderoso, vem nos ajudar, Espírito Santo de Deus. Dá o esclarecimento da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus, amém. A palavra do Senhor, você que tem a Bíblia em mãos, você que não tem, se tiver a Bíblia aí no seu smartphone, você quiser anotar o versículo onde eu estarei lendo, não puder estar anotando agora, mas quiser anotar depois, anotar para ler depois, anote aí Gálatas, capítulo 5, verso 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades e porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. A palavra do Senhor nos fala sobre as obras da carne. São muitas. Hoje vamos falar de algumas delas. Se possível, vamos terminar este estudo. Se não, fica para outra parte. A palavra peleja. Vamos ler o significado desta palavra. Um exemplo de peleja. O significado da palavra peleja: combate, batalha e briga. Um exemplo de uma peleja na Bíblia, causada, por um erro. A origem dos conflitos na Palestina. Ismael e Isaac são duas nações e vivem em conflito. Os conflitos ocorrentes entre a Palestina e os israelenses é um tema bastante debatido na atualidade, mas embora pareçam ser um conflito atual, ele se origina de tempos bíblicos, em que o patriarca Abraão ainda era chamado de Abrão e não tinha filhos. No livro de Gênesis, capítulo 12, Deus disse a Abraão para sair da sua terra, no meio da sua parentela, e ir para uma nova terra. Em prontidão, Abraão obedece e sair. No entanto, Abraão tinha uma infelicidade consigo. Estava na idade de 75 anos e não tinha filhos, em decorrência de ser casado com Sarai, que era uma mulher estéril. E ainda nesse capítulo 12, Deus lhe fez a promessa de formar, através dele, uma grande nação. Mais para frente, ainda em Gênesis, mas agora o capítulo 15, essa promessa foi reafirmada, só que desta vez foi dito a Abraão que o herdeiro que iria possuir todas as bênçãos espirituais e terrenas seria um filho do seu próprio sangue. Como isso seria possível se Sara era estéril?
Pois após receber a promessa de Deus de que teria um filho, Abrão firmou-se nela. Porém, Sarai, sua esposa, com o passar do tempo, ficou impaciente, desacreditada por causa dos fatores naturais, a idade e o fato de ser estéril, que evidenciavam a sua impossibilidade. Assim, ela sutilmente traçou um plano em seu coração, que, de acordo com os seus preceitos, ajudaria e facilitaria o cumprimento da promessa. Porventura, Deus precisaria de ajuda para cumprir sua promessa? Não, todavia, Sarai chamou Agar, uma serva egípcia, e deu por mulher ao seu marido, para que através dela eles pudessem ter o tão esperado filho da promessa. Então Abrão tomou Agar por mulher, e ela concebeu. Essa união de judeu Abrão e a egípcia Agar deu origem a uma mistura, Ismael, filho primogênito de Abrão. E sucedeu que, com o passar do tempo, Ismael cresceu e começou a mostrar sua verdadeira origem. E como descrito na Bíblia, quando Agar estava grávida de Ismael, ela fugiu para o deserto, e o anjo do Senhor lhe apareceu dizendo acerca de quem seria o menino que estava em seu ventre. Dentre as palavras que foram ditas pelo anjo, ressaltamos neste estudo: ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos. Gênesis 16:12. Ismael passou a manifestar interesse nas coisas opostas a seu pai, pois tinha um pensamento carnal, e seu dom estava relacionado a ter habilidades com armas. Contudo, embora possuísse todas essas características, Ismael era religioso e devoto. Mas o filho da promessa. Alguns anos mais tarde, Deus fala a Abrão, confirmando-lhe novamente a promessa. Então muda o seu nome de Abrão para Abraão. E logo após esses acontecimentos, Elohim Deus em carne visita Abrão, que é o anjo do Senhor, né? Que aqui é uma teofania. Ele visita Abrão, dando-lhe a certeza de que seu legítimo herdeiro viria de sua esposa, que passou a chamar Sara. É importante mencionar que houve 2 estágios na vida de Abraão, e em cada um desses estágios Deus lhe permitiu ter um filho, para que ambos os filhos lhe fossem como memoriais. Um detalhe importante aqui é que o filho de Abraão foi Ismael, já o filho de Abraão, pai das nações, foi Isaque. No primeiro estágio da vida de Abrão, na época Abrão, ele era carnal, embora fosse obediente a Deus, e seu filho Ismael, com a escrava, mostrou isso no segundo momento. Já com Abraão, ele estava em um nível de separação tal e não mais tomava decisões pela carne, passou a agir pelo Espírito. E Isaque, seu filho, então Sara, filho, esse cumpridor da promessa. Prova para isso. Aqui nós sabemos, irmãos, que o Senhor ele fez uma promessa para Abraão. Eu estou lendo aqui o estudo para os irmãos entenderem. O Senhor fez a promessa para Abraão. Abraão, no começo, a gente pode até estranhar quando o estudo diz assim que ele agiu pela carne, né? Porque ele deu ouvidos à sua mulher, terminou deitando com
Agar, e teve aquele filho que não era para ter tido, né? E isso gerou o que gerou hoje na Palestina, as guerras e conflitos. Essas são as pelejas que hoje nós estamos falando. Isso aqui é somente um exemplo, né? E quantas pessoas que vivem divididas, quantas pessoas que vivem, não falam com seus familiares, não falam com aquele irmão da igreja, vivem em constante peleja contra ele, contra ela, né? Não gosta dele. Eu não gosto daquele irmão, eu não dou a paz do Senhor, eu não cumprimento ele, porque um dia ele me feriu, um dia ele fez isso. Quando vê na rua, vira a cara, né? Isso são obras da carne. Aquele que vive com Deus, ele não vai fazer uma coisa dessa. Ele não vai dar lugar para as obras da carne, mas ele vai viver segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito é guiado pelo Espírito de Deus, não mais pela carne. E nós vemos que guerras são coisas feias. Não é uma coisa bonita de se ver, uma guerra. Veja bem uma guerra física, como a guerra que está acontecendo, que é interminável, né? Nós oramos, fazemos campanhas, entramos em jejum e oração, mas é bíblico. O Senhor diz que haverá guerras e rumores de guerras. As guerras que estão acontecendo aí na Ucrânia, em outros países aí, né? Nós vemos histórias bíblicas, muitas guerras que já aconteceram, como a Síria e outros. Então, hoje, não é diferente. Quantas pessoas que vivem nessa constante guerra? Eu sou da placa fulano, né? Eu sou da igreja A e o outro é da igreja B. Eu vou defender a minha igreja, só a minha vai subir, a sua não. Só a minha igreja é boa, só a minha igreja é santa. Só a minha igreja é a igreja que é primitiva. Só a minha igreja é a igreja preparada. A sua não é. A igreja de fulano não é, porque lá todo mundo vai ficar. Porque lá é todo mundo assim, já coloca todo mundo dentro de um pacote só. Isso é peleja. Deus não se agrada. Isso são guerras. E guerras não vêm de Deus. Devemos viver um povo unido na terra. O Senhor disse que vai vir buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Boas obras, não más obras. A peleja não é boas obras. Pessoas que se distanciam da família, vivem em constante guerra dentro de casa, com seus esposos, com sua família, com seus filhos. Pelejas constantes na hora de dormir, de acordar. Nunca estão de bem, sempre estão de mal. Isso são pelejas dentro de si. Pessoas que pelejam consigo mesma. Tem guerras espirituais. O espírito e a carne é uma peleja. O espírito quer jejuar, a carne não quer. O espírito quer orar, né? A carne não quer. O espírito quer ler a Bíblia, a carne não quer. São uma peleja. E nós temos que vencer essa peleja em nome de Jesus Cristo. Mas essa peleja que o Senhor está falando, né, na palavra de Deus, nós temos que lutar contra ela. Nós temos que lutar e vencer em nome de Jesus, porque nós temos que lutar para ter os frutos do Espírito e abolir as obras da carne, abolir aquilo que nos distancia do Senhor. Nós vemos aí a cada dia as trombetas, né, de Deus próxima de tocar, próxima de chegar o dia do arrebatamento. E o que está acontecendo entre o povo de Deus? Cada dia mais a divisão. Isso é peleja. Isso é emulação. Nós vemos aí pessoas arrogantes, né? Pessoas que lutam, combatem. Eu não gosto do irmão fulano. Eu não gosto do pastor cicrano. Porque o que eles estão fazendo agora? Ao invés dessas pessoas orarem, elas começam a colocar um ódio dentro do coração, um ódio mortal. Não parecem que são crentes. Não parece que servem a Deus, mas elas ficam parecendo cães raivosos, porque não estão fazendo, a igreja não está fazendo, ou aquela pessoa não está fazendo aquilo que ela gosta, ou que gostaria que fizesse. Então se tornam pessoas, como é que eu posso falar? Se tornam pessoas briguentas. Elas são santas por fora, mas o coração está cheio de porfias e imulações. Elas estão cheias de rancor e ressentimento. Se vê a foto, se vê uma postagem
de uma pessoa, do ministério, a qual eles não tá aprovando a obra daquela pessoa, eles é capaz de xingar, é capaz de falar palavras, amaldiçoar, como eu vi, né, uma postagem, eu fiquei muito triste com isso. Isso Deus fez mudar meu pensamento. E eu fiquei pensando, Senhor, não devo pensar dessa forma. Porque se eu agir igual essa pessoa está agindo, eu estarei fazendo as obras da carne, cumprindo os desejos da minha carne. Eu não fui chamada, nem você, para nós guerrear contra a carne. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. É contra Satanás. É contra os demônios. Vamos ler aqui em Efésios, para não ficar somente nas minhas palavras. Efésios, capítulo 6. Vamos ver. Efésios 10, ou 6, me perdoa. E o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Ficou bem claro? A nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta é contra Satanás, é contra o adversário, o inimigo da nossa alma, contra aquele que nos aborrece, contra aquele que luta contra nós, que é Satanás, é um inimigo espiritual. Não devemos lutar uns contra os outros. O irmão aborreceu, nós ficamos aborrecidos, nós somos carne. Nós temos que pedir a Deus misericórdia. Senhor, me dá um coração igual ao teu, não guardar o mal no coração. Tem pessoas que guardam o mal, tem pessoas que têm facilidade de guardar mágoa, rancor, ressentimento. Pessoas que usam redes sociais para descarregar a sua ira, o seu ódio, né? Lançar indiretas para aqueles que eles não gostam, achando que aquilo está agradando o Senhor. Como o Espírito Santo, ele vê essa obra na tua vida. Como o Espírito Santo de Deus, ele vê essa obra na minha vida. Como ele vê você atacando o próximo. Como ele vê eu atacando o próximo. Se eu fazer algo para atacar o meu próximo, uma bomba, né? Jogar uma bomba no coração de alguém, né? Uma palavra, mesmo que seja indiretamente, para ofender aquela pessoa. Como que o Espírito Santo ele vai se sentir? Porque o Espírito de Deus ele está na vida daquela pessoa. O Espírito Santo ele está na minha vida. Mas se nós guerrear uns contra os outros, que Espírito Santo é esse que está na nossa vida? O Espírito de Deus não está entre nós. Vamos ler aqui a palavra de Deus, para nós sabermos qual é a igreja que combate entre si. Quem está no meio dela? Olha o que diz aqui na palavra. Tiago 4. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber de vós, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar? Combateis, guerreais, e nada tendes, porque não pedis? Aleluia, tá vendo? Quer dizer, combateis entre vós. O nosso combate não é um contra o outro. O nosso combate é contra Satanás. O nosso combate não é eu contra o meu irmão, eu contra a minha irmã. Eu não devo combater contra o meu irmão. Eu não devo combater contra a minha irmã. Não, o nosso combate é contra o diabo. E quantos que estão pelejando entre si? Quantos que estão guerreando entre si? Quantos que estão guerreando uns com os outros? Quantos que usam a rede social? Quantos que usam o YouTube? Usam outros meios, usam o altar para combater contra o irmão, contra a irmã, para lançar indiretas, para falar palavras que ofendem, palavras que eles mesmos não gostariam de ouvir. A palavra de Deus diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, nós jamais falaria uma palavra que nós não queríamos ouvir.
nós fazia algo que nós não queria saber de ver. Gálatas 3 diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós que perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora na carne? Será? Aleluia, glórias a Deus. É uma pergunta. Por quê? Porque aquele que é do Espírito, aquele que obedece às obras de Deus, né? O Espírito Santo do Senhor, ele não vai terminar na carne. Quando a carne quer dominar, ele vai falar: não, eu não vou obedecer à minha carne, eu vou obedecer ao Espírito. Será que o Espírito Santo está se agradando das minhas obras? Será que o Espírito Santo está se agradando de quem eu sou? Será que o Espírito Santo de Deus, ele se agrada daquilo que eu tenho feito? Será que ele se agrada de eu falar que eu sou mais santo e o meu irmão não é? De eu falar que somente a minha igreja vai subir e a igreja do irmão não vai subir? Será que o Espírito Santo de Deus, ele tem se agradado em ver as minhas obras, o que eu tenho feito, os meus frutos? Será? As obras da minha carne satisfazem a minha carne, mas não satisfazem o Espírito. Não agrada o Espírito Santo do Senhor. Não agradam a Deus. Pode agradar a minha carne naquela hora, mas não agradam ao Senhor. Jesus Cristo, ele não quer que eu e você venhamos pelejar, que eu e você viemos brigar. O interesse disso tudo não é de Deus, é do diabo. Satanás, ele tem esse interesse de ver o povo de Deus brigar, de ver o povo de Deus guerrear entre si, porque ele sabe que na hora que há contenda entre o povo de Deus, as almas se escandalizam, as almas se afastam, porque eles pensam: se eles que são cristãos estão dessa forma, o que será do mundo? Pense você sendo um cristão. Imagina se você não fosse um cristão. Você vê o mundo cristão hoje da maneira que está. Você julga uma pessoa porque ela ouve um tipo de louvor a qual você não gosta. Você julga uma pessoa porque ela veste uma roupa que você não gosta, né? Talvez julgamos. Mas e o Espírito Santo de Deus? É Ele que liberta, é Ele que convence, é Ele que trabalha no coração, é Ele que mostra. Assim como Ele me libertou, Ele liberta muitas outras pessoas também. Às vezes nós temos um mau costume de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Não é do nosso jeito. As coisas do jeito que Deus quer. É como Deus quer. Pessoas não são libertas na força. Pessoas não são libertas pegadas pelo pescoço. Não. Elas são libertas pelo poder do Espírito de Deus. O Senhor, Ele diz na sua palavra para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quem crê, crê em quê? Na palavra. E for batizado será salvo. Mas quem não crê em quê? Na palavra de Deus, será condenado. Somente em crer na palavra do Senhor. Aquela pessoa que crê, vejam bem um exemplo do ladrão da cruz. Ele creu na palavra de Deus, não deu tempo dele batizar. Ah, irmã, mas tem muitas pessoas que têm tempo e brincam com Deus. Nós não devemos julgar ninguém, entregamos ao Senhor. Ele que tem o direito de julgar, de falar. Quantas pessoas que julgam seus irmãos, briga. Ah, porque aquela igreja ensina errado. Ah, porque aquele pastor. Ah, porque aquela irmã. Ah, porque aquele irmão. Isso são guerras. Guerras intermináveis. Enquanto estamos guerreando dessa forma, Satanás está ganhando terreno. Enquanto estamos perdendo tempo, brigando uns com os outros, almas estão perecendo. Almas estão se matando, colocando corda no pescoço, tomando medicamentos fortíssimos para dormir, outros para morrer, outros depressivos, pessoas que há dias não tomaram banho, pessoas que há muito tempo não sabem o que é a luz do sol porque não querem sair de dentro dos seus quartos. Enquanto isso, muitos que se dizem cristãos estão pelejando para saber quem tem mais audiência, para saber quem tem mais título, quem fala mais bonito, quem ora mais pelos dons, quem tem mais revelação, mais visão.
mas combate um com o outro, lutando contra a sua própria igreja, a sua própria denominação, lutando contra os seus pastores. Será que Deus está se agradando disso? Será que Deus está feliz? Se eu fizer uma postagem lutando contra a minha diretoria, contra meus pastores, Ele não vai se agradar, eu tenho certeza. Se eles estiverem certos ou errados, o meu direito é colocar os joelhos no chão e orar por eles, para que o Senhor venha dar direção, para que o Senhor venha ajudar eles, para que o Senhor venha mostrar para eles aonde eles estão errando, aonde eles estão errados, para que eles venham ver e mostrar para eles a direção correta, a forma certa. Mas não da maneira que está. É muita guerra, é muita luta uns com os outros. Deus não tem se agradado, Deus tem ficado muito triste. Deus tem chorado no meio desse povo que se diz crente de doutrina, que se diz cristão. Eu não vejo isso, não vejo aquilo, mas fala, guerreia, dá ibope para pessoas que falam tão mal do ministério. Irmãos, isso não é obra de Deus, isso é obra da carne. É a carne que peleja, é a carne que guerreia. O Espírito de Deus, ele não tem tempo para guerrear com um homem, não. O Espírito Santo, ele quer convencer o homem, ele quer salvar o homem do inferno. Olha o que diz a palavra, nós temos que orar por todos. Quando há pessoas que dizem, eu não sinto de orar por fulano, toma cuidado com essas pessoas. Eu não gosto de fulano. Agora eles vão ver. Agora isso vai acontecer. Toma cuidado, sai do meio deles. E principalmente quando eles pedem seu dinheiro, toma cuidado. Eles não estão se importando com a sua alma. É tudo uma farsa, é tudo mentira. O Senhor manda nós orar por todos, até por nossos inimigos, não cansar de fazer o bem. Eu vou ler aqui. Olha o que Jesus disse aqui, em Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, você aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol, de quem é o sol de Deus, se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Tá vendo? É tanta acepção de pessoa que eu fico pensando, meu Deus, como é que as pessoas querem ir para o céu desta forma? É a palavra que diz, não sou eu. Quando o Senhor, ele diz que nós não devemos saudar aqueles que não trazem a mesma doutrina, irmãos, a doutrina que o Senhor está falando na palavra, o Senhor está dizendo àqueles que não professam a mesma fé, aqueles que não professam a mesma fé que eu e você, crê em Jesus Cristo. Você não vai sair por aí saudando uma pessoa que não se diz crente. Um crente passa por você e ele, sendo de outro ministério, ele vai te saudar com a paz do Senhor, você não vai responder. Olha aqui o que diz a palavra. Se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede perfeito como Deus é perfeito. Deus não faz acepção de ninguém. Por que nós estamos fazendo? Por que você faz acepção? Por que você faz acepção? Por que aquele irmão faz acepção? Porque ele é assim. Porque ele mudou a doutrina. Porque isso, porque aquilo. Porque é tanta maldição em cima daquela pessoa. É tanta maldição em cima daquele homem, daquela mulher. A gente fica, sabe assim, imaginando, pensando, meu Deus, eles perdem mais tempo amaldiçoando do que abençoando as vidas. Deus não tem se agradado. O Senhor diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo?
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Eles estão nos maldizendo, nós estamos abençoando. Eles estão mudando a doutrina, a gente está abençoando. Senhor, abençoa ele, dá graça, abençoa, guarda, livra, abre o entendimento, abre os olhos espiritual, abre o ouvido, Senhor, para que ele ouça a tua voz. Aleluia. Abre o entendimento para que ele venha fazer a tua obra conforme a tua vontade, não conforme a minha. Não conforme a vontade do homem, mas segundo a tua vontade, o teu querer. Da palavra, da estrutura, dá ânimo, livra do mal, livra do adversário, porque a nossa luta não é contra ele. A nossa luta, como eu estou falando aqui, não é contra a diretoria da nossa igreja, não é contra a nossa irmã, não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra Satanás, o adversário da nossa alma. É contra ele. Se você puder, se você for um cristão verdadeiro, Deus vai colocar no teu coração, faz um jejum em favor. Faz um jejum em favor deles, faz um jejum em favor do diretor, faz um jejum em favor do pastor, do obreiro que te persegue, da pessoa que te calunia, daquele vizinho que não gosta da tua cara. E você vai deixar de pelejar. O Senhor que vai trabalhar em seu favor, em meu favor, e nós vamos se calar, nós vamos estar em propósito de oração. Olha o que diz aqui em Romanos, vou ler para você ver, para você ouvir. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá vendo? Se aquela pessoa que não gosta de você, que te calunia, que te humilha, que te persegue, né? Fala mal de você, lança indireta para você, te calunia, te persegue. Você não deve fazer o mesmo, retribuir na mesma moeda, senão você vê em constante peleja, em constante guerra, como as guerras da Palestina. Mas se nós revidarmos ao contrário, ele está guerreando contra nós e nós estamos lutando no jejum e na oração. Estamos abençoando, falando palavras de bênção. Estaremos fazendo o que Deus se agrada, o que agrada o Espírito Santo do Senhor. E não estaremos cumprindo as obras da carne, mas cumprindo a vontade de Deus. Aleluia. Então, peleja, dissensões, iras, pelejas e dissensões estão praticamente no mesmo pacote. São pessoas que gostam de disputa, se igualar, pelejar constantemente. Nunca está por baixo, né? Agora vamos ver se nós falamos aqui sobre as heresias. A heresia. Irmãos, quantos que acreditavam no arrebatamento, né? E terminaram acreditando nessa seita que anda de porta em porta e batendo. Agora não se vê. Mas antes da pandemia nós via bastante, né? Batendo nas portas, dizendo que aqui na terra vai ser um paraíso. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Doutrinas falsas. Tudo que distorce a verdade de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus nos ensinou, né? A heresia vem ensinar ao contrário da verdade. Vem distorcer a palavra de Deus. Tem pessoas que pegam um versículo da Bíblia para fazer uma heresia, para tornar aquilo verdade na cabeça das pessoas. E quantas pessoas acreditam? Um exemplo. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Muita gente já viu isso. Existem pessoas que dizem, porque a palavra de Deus diz, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu já ouvi pregadores falando dessa forma. Isso é uma mentira, vai contra a palavra, uma heresia. Onde na verdade está escrito assim, ó, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24, 16. Se você quiser ler.
O Senhor não deixará o seu servo prostrado, né? Ele levanta, traz de volta para a sua presença. Não está escrito que o cair é do homem e nem o levantar é de Deus. Mas eles criaram esse jargão, essa heresia, para confundir a mente das pessoas. Outra heresia que eles criaram também é: não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Isso está escrito na Bíblia. Aonde que está escrito? Cadê? A onisciência de Deus. Em Provérbios 15, verso 3. Também temos Salmo 139, depois você lê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mas eles produzem, como é que eu posso dizer, esses tipos de jargões para trazer para si plateia, né? Públicos, aplausos, criando uma nova doutrina, uma heresia, falando algo. Eles não se aprofundam na palavra de Deus para saber verdadeiramente o que aquele versículo quer dizer. Quando é um versículo de onde eles tiraram um versículo isolado. Eu vou ler aqui para vocês algo. Os irmãos já ouviram falar aqui um texto fora do contexto é um pretexto para heresia? Já ouviram falar? É uma pergunta. Eu já ouvi muito falar que um texto fora do contexto é um pretexto. Às vezes a pessoa não lê o texto inteiro, ela só tira só um pedacinho, ela tira somente um versículo e dali ela cria uma nova doutrina para outras pessoas, para jogar aquele jugo em cima de outras pessoas para elas viverem. Mas ela mesma não faz, nem lê a Bíblia, mas cria aquela heresia. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 4, verso 2. Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Astúcia vem de quem? Do maligno. Nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quem liberta? A verdade, né? Não falsificando a palavra do Senhor. Por isso que nós sempre falamos para as pessoas: leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. A pessoa falou para você: não deu vontade de orar para fulano, leia a Bíblia. Mas a Bíblia está mandando orar. Aquela pessoa está criando uma heresia. Aquela pessoa está falando uma mentira, cujo o Espírito Santo de Deus jamais ele vai andar em discordância com a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele anda de acordo com a palavra, porque o próprio Cristo diz que ele é a palavra. Ele não vai andar em discordância com a palavra. É porque eu não senti de orar pelo irmão que está doente, deixa ele lá. Não, eu vou orar. Eu não vou orar se Deus falar assim. A pessoa falar: irmã, ora para Deus curar. Aí o Espírito Santo de Deus, ele pode me dizer dessa forma: não ore para mim curar, mas ore para mim fazer a minha vontade. Aí é outra coisa. Mas Deus dizer para mim: não ore por aquele, não ore por esse, não ore. Isso é antibíblico. Isso não está na Bíblia. Não está na palavra. Eu acabei de ler. O Senhor mandou nós orar por os nossos inimigos. Quantas pessoas que ignoram a oração feita até pelos animais. Não ora não, que isso é abominação para Deus. Deus não se agrada. Você já leu na Bíblia? Você está criando uma heresia. E está na Bíblia. Nós temos que orar sim pelos animais. Eu vou ler. Veja bem. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Quer dizer, o justo, ele olha, se você tem um animalzinho, você cuida, você tem amor, Deus se agrada. Deus tem prazer, porque foi Ele que criou tudo na terra.
Ele criou. Mas tem pessoas que dizem, não, não pode. Não, irmãos. Nós estamos errados quando falamos isso. Estamos errados. Temos que ter compaixão de todos os seres viventes. Foi Deus que fez, Deus que criou. Deus criou e Ele quer que nós tenhamos amor, olhemos por essas vidas, orar no animalzinho. Deus cura, Deus é misericórdia. Mas a misericórdia dos ímpios é cruel. Eles matam, eles dão veneno para os bichinhos morrer. E Deus, Ele vê isso tudo, Ele fica feliz? Não, Ele não se agrada. Tem mais heresias que as pessoas criam. Eles dizem que nós não temos que obedecer às autoridades. Vamos ler aqui. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, que são as autoridades, não são temor para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Amém? Olha, as pessoas acham que não temer as autoridades é não matar, não roubar, né? O que está na lei. Mas o que está na lei também está o falso testemunho, né? A mentira, que é o falso testemunho. As pessoas que se negam a obedecer o uso das máscaras e por aí vai. E tudo isso é uma lei. Lei tal, né? Eu vou ler aqui o número da máscara. Número da lei de fevereiro, 6 de fevereiro de 2020. Lei 13.979. Uso obrigatório de máscaras. Nós sabemos que em 2020 foi obrigado a usar máscara em todos os locais, né? Ônibus, trem, metrô, igreja, todo lugar. E muitas pessoas negaram. Muitas pessoas entravam nos comércios, pessoas crentes, brigando com os donos de comércio, dizendo que não ia usar porque Deus protege. Mas o que o Senhor disse, o que Satanás disse para Jesus? Lança-te daqui abaixo, não foi? Vamos ler, para não ficar somente nas minhas palavras. Olha o que ele disse em Mateus capítulo 4, verso 6. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não devemos tentar a Deus. E quantos brincando com isso, né? Desceram à sepultura. Ah, irmã, você está indo... Sim, estou indo a favor da lei. Desde que, eu sempre falo, a lei, ela não me obrigue a negar o nome de Jesus Cristo, não me obrigue a negar a minha fé, eu tenho que ser a favor da lei. Eu tenho que obedecer à lei. A lei, que nós estamos sujeitos a ela. O Senhor diz que enquanto nós estamos na terra, sejamos sujeitos às leis da terra. Enquanto nós estamos na terra, sejamos sujeitos às leis da terra. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, que é Romanos 13, está escrito: por isso quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação de Deus. Trarão sobre si mesmo a condenação. No versículo 4. Porque ela é ministro de Deus. Ela quem? A lei. É ministro de Deus para o bem. Para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Quer dizer, em vão a espada.
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Tantos cristãos que fizeram mal, né? Aceitaram Jesus Cristo, mas tem um passado aí tenebroso, mataram, roubaram, e porque aceitaram Jesus nunca foram na delegacia falar aquilo que fizeram. E se escondem atrás de uma Bíblia. Quando vê a polícia, tem medo. Ah, eu não vou falar não, porque eu fui um traficante, eu fui um matador, eu fui isso, eu fui aquilo. Eu matei, me escondi e agora eu aceitei Jesus, sou uma nova criatura. Sim, mas você tem que pagar aquilo que você fez. Você tem que voltar e confessar o seu crime para as autoridades. Porque a palavra de Deus, ela diz que eles são... A autoridade é boas obras, ela faz o bem para aqueles que fazem as boas obras. Ela não é um pavor para aqueles que são praticantes de boas obras, mas serão, né, a espada virá, né, será vingativa para aqueles que fizeram más obras. Quer dizer, você foi perdoado pelo Senhor, então você precisa buscar a autoridade da terra para ser perdoado pelas autoridades terrenas, para pagar aquilo que você fez para as autoridades terrenas. É bíblico, é Deus falando. Pagou. Quando eu aceitei Jesus, conheci um irmão aqui, e esse irmão, ele começou a contar o relato dele, como ele estava no mundo, né? A maneira que Satanás usava ele, e eu fiquei muito triste, eu chorei muito no dia. E inclusive ele olhou para mim, ele viu que eu era nova convertida, e ele falou: irmã, não se escandaliza não, né? Eu já paguei pelo meu crime. Porque ele achava que ele tinha aceitado Jesus e ele não precisava se entregar. Só que um dia ele precisou tirar um documento. Ele foi no Poupa Tempo tirar o documento. E ele nunca tinha confessado os crimes. Ele era procurado pela polícia. E ele achava que ele ia tirar os documentos e ele era nova criatura, ele podia ir e nada ia acontecer. Ele foi. Só que lá estava no computador, né, acusou que ele estava sendo procurado. E ele tinha que se entregar para a polícia. Eu não me lembro bem da história, mas ele se entregou, né? Ele foi até a delegacia, se entregou. Primeiro ele fez uma oração, ele perguntou a Deus o que fazer, ele começou a chorar, disse para Deus que ele já era uma nova criatura, ele tinha aceitado Jesus. E o Senhor falou para ele que o Senhor havia perdoado ele sim, de todo o pecado. Mas ele deveria sim se entregar às autoridades. E ele passou 2 anos preso. Ele tinha que cumprir uma pena de mais de 10 anos. E o Senhor reduziu a pena porque ele se entregou, ele confessou. Ele confessou. O Senhor diz que todo aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Ele alcançou a misericórdia, tanto dos homens como a de Deus. E ele ficou 2 anos preso. Teve experiências a contar. Então, isso é algo que é você, é qualquer um de nós. Tem uma lei, cumpra a lei. A lei não está mandando você matar, roubar. A lei não está mandando você negar Jesus Cristo, negar essa palavra. Agora, quando a lei manda nós negar a palavra de Deus, é diferente. Como tem vários países aí, né? Eu estou falando da lei brasileira. Não está mandando nós negar a nossa fé. Mas a lei está sendo ao nosso favor, está nos ajudando. Teremos louvor dela. Antigamente, né, nós vimos aí que eles tinham prazer de passar e ver os cristãos marchando com a Bíblia, indo para o monte. Hoje não. Hoje muitos deles falam: o que será que eles vão fazer lá? Será que são crentes mesmo de verdade? Com tantas coisas acontecendo, tantos escândalos. Então não sejamos mais, irmãos, crentes que vai pela onda dos outros, mas sejamos crentes bereanos. Examine as escrituras. Não vá atrás de heresia. Ai, porque fulano falou que eu não devo me vacinar. Vacine. Se você acha que deve, você sabe que tem que tomar, você sabe que precisa, vai. Se você acha que você tem que estar naquele ambiente, você não pode ficar sem a sua máscara, use. Tem pessoas gripadas, pessoas morrendo. Não vai atrás de heresia, de mentira. Revelações que não está na Bíblia. Revelações, tipo assim, a pessoa passa uma revelação, Deus te deu o dom
do louvor. Você já procurou esse dom na Bíblia? Você já achou? Não tem, então é uma heresia. O Espírito Santo não trabalha com heresia, não. Tem pessoas que dizem assim, mas tem coisa que não está escrito na Bíblia e o Espírito Santo revela. Mas se não fosse se fosse para nós saber, estava na Bíblia? Estava escrito aqui na Bíblia? Porque o Senhor diz que todas as coisas estão escritas aqui. Nós não temos que saber mais do que aquilo que está escrito. Eu vou achar aqui. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Que lei? A palavra de Deus. Que coisas reveladas? A Bíblia, a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui em Romanos 12, verso 3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia, glórias a Deus. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Cada um faz uma coisa. Quer dizer, as coisas reveladas são para nós, as coisas ocultas são para Deus. O Senhor escreveu a Bíblia, o Senhor deixou as coisas reveladas para nós, os segredos de Deus. Aquilo que Ele quer falar é dele, e que é dele, Ele fala para nós, está na Bíblia. A resposta para tudo está na Bíblia. As pessoas criam uma heresia, você vai perguntar para o Senhor, está na Bíblia a resposta. Você tem uma vida com Deus, você vai perguntar para o Senhor, Senhor, tal pessoa falou isso e isso é verdade? Você vai procurar na Bíblia, está lá na Bíblia. Se você perguntar para Deus, Ele vai te responder. Não se deixe levar por ventos de doutrina, por mentiras, conversas de homens e mulheres. Amém? Somente até aqui. Está muito gostoso o estudo, mas não dá para nós prosseguir mais. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe. Fique conosco. Você é uma bênção para nós. Estarei orando em seu favor. Estarei orando em favor da sua família, da sua casa, do seu lar. Esteja também nos apresentando em suas humildes orações. Amém? É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe. Vamos terminar fazendo uma oração. Eu gostaria de saber se há alguém que você ouviu a palavra de Deus e quer entregar sua vida a Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus neste momento, ore comigo, falando somente essas palavras. Senhor Jesus, nesta manhã eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Tem misericórdia da minha alma e me ajuda a ser fiel até o fim, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor, meu Jesus, receba, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa vida, esta alma, que te aceitou, que reconciliou, meu Deus, essa pessoa que estava fraca, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar, dar graça, livramento e vitória. Ajudar essa pessoa, meu Pai, a ser fiel até o fim, Senhor, até a tua volta. Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada ouvinte, meu Deus, a tua palavra. O Senhor venha, meu Jesus, guardar e proteger este lar, essa família. Toma cada um, ó Pai, em tuas mãos, nos ajudando, livrando, Pai, protegendo, guardando de todo o mal, Senhor. Fica conosco, meu grande Deus de poder e misericórdia, abençoando, dando vitória, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor e PDA. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aqui no nosso canal temos oração segunda, quarta e sexta após as 8 da manhã. Amém? É o nosso ciclo de oração. Venha participar da oração conosco. Será bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe.